Irmão Samuel agora, amém? Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Um abraço para aqueles que não estão aqui, mas que estão prestigiando a escola bíblica de casa, né? Que recebam o nosso abraço e que Deus os abençoe. E também um forte abraço para a nossa missionária, a irmã Cristina, que está aniversariando hoje. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. É um privilégio estar aqui hoje, né? Ministrando, recebendo, atendendo mais um convite para estar participando aqui hoje, ministrando essa aula. Às vezes a gente fica até questionando, né? A igreja tem tantas pessoas que conhecem a Bíblia com mais profundidade, aí você recebe um convite, por que eu, né? Mas aí você começa a estudar, a palavra fala com você também. Então, às vezes você precisa ouvir aquela palavra, aí você precisa ouvir com mais profundidade. Então, ao receber um convite para falar de Deus, não recuse. Esse livro, nós estamos estudando o livro de Filipenses, um livro que você lê ele meia hora para ler um livro de Filipenses. São 4 capítulos, é muito rápido, mas de uma profundidade muito grande. Então não percam as próximas aulas da escola bíblica, que esses ensinamentos que Paulo traz nessa carta aos Filipenses, ele é muito importante para os nossos dias. Eu não canso de dizer que a Bíblia é um livro tão atual, né? Toda vez que eu venho aqui eu falo a mesma coisa, porque ela fala conosco nos nossos dias, que parece que é alguma coisa que está sendo escrita agora, naquele momento, para nossos dias. O irmão Cristiano já fez a introdução aqui, né? E esse livro, geralmente quando a gente fala de maturidade quer dizer maduro, quer dizer pronto. E se você colocar na internet lá e procurar um símbolo de maturidade, geralmente vem um diamante, né? Que você tem um diamante lapidado, que é pega a pedra bruta e lapida, se transforma num diamante com mais valor. Mas não é que aquela pedra bruta ela não tivesse valor. O diamante bruto também tem valor. E para Deus é a mesma coisa. Nós temos que procurar sempre estar lapidados, mas nós não podemos desprezar aquelas pedras brutas, né, que ainda estão em busca de lapidação. Eu achei super interessante, né? Como eu disse, sempre a gente vê a imagem do diamante. E o ilustrador dessa revista do pastor Estevanato, ele foi muito feliz quando ele colocou aqui, né, um casulo e uma borboleta saindo dentro do casulo. Nunca parei para imaginar a maturidade dessa forma, né? Mas é muito sábia aqui essa ilustração. Quer dizer, o casulo, né, e a borboleta saindo de dentro, a borboleta pronta, linda, né, pronta para a vida. Essa lição aqui ela é curta, né, e nesse formato de live de escola bíblica, é a primeira vez que eu participo, né, e ela é um pouco diferente, porque quando presencialmente você tem a oportunidade de interagir com as pessoas. Então ela se torna mais dinâmica. Então aqui a gente tem que buscar um formato de que a lição ela não fique muito maçante. É um tema interessante, mas que não fique muito maçante. A lição de hoje, como o irmão Cristiano já falou, o tema é fatores sociais que podem impedir a maturidade. Aí me permitam fazer uma breve digressão aqui. E já vou pegar um gancho lá na aula da semana passada do irmão André. Olha que interessante isso. Olha que interessante. O irmão André ministrou a aula passada. Ele disse que
tribulações não impedem o processo de maturidade. Olha que interessante. A tristeza na sua vida não impede você de adquirir maturidade. O sofrimento, pelo contrário, né? Ele faz com que você cresça na presença de Deus. E agora a lição ela traz um contraponto aqui, né? Fala que os fatores sociais, dinheiro, status, aquilo que parece que é bom, te afasta da maturidade. Interessante esse ponto aqui, né? O texto bíblico, ele diz assim: Filipos, na Macedônia, é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Atos 16, 12. Às vezes o irmão assim fica meio... nós estamos estudando Filipenses, né? Uma carta de Paulo. Aí de repente o texto bíblico está em Atos. Mas nós vamos entender logo mais que Atos foi escrito por Lucas, né? Foi escrito por Lucas. E ele era um filipense. Filipos, só para a gente entender melhor o contexto aqui, Filipos era uma cidade. Filipense, as pessoas que moravam naquela cidade. E Lucas era um filipense. E ele diz aqui que para ele, aquela cidade era a principal. E nós vamos verificar aqui no texto mais adiante que, na verdade, Filipe era uma da segunda ou terceira cidade mais importante naquela época, naquela região, né? Mas para eles que tinham tanto orgulho daquela cidade, Filipos era considerada como a mais importante. Para vocês terem uma ideia, para os irmãos terem uma ideia, Filipos foi uma cidade, tem esse nome de Filipos, né? Porque ela foi conquistada por Felipe II, que se falar assim ninguém lembra, ninguém conhece, né? Nunca ouviu falar Felipe II, mas sabe muito bem do filho dele, que é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, né? A lição também trata sobre isso. E é uma cidade muito próspera, ela é muito rica. Tinha muito ouro, tinha muita púrpura, né? Púrpura era uma tinta que se extraía de um molusco marinho e que servia para tingimento de roupas, para tingimento de tecidos, e trazia muita riqueza para aquela cidade. Então o povo se orgulhava muito de morar ali. E o objetivo da lição, ela traz a seguinte afirmativa: mostrar que a influência cultural pode exercer forte pressão no cristão a ponto de barrar o progresso de maturidade espiritual. O que está dizendo a lição aqui? Ao contrário do que o irmão André pregou ministrou aqui na semana passada, que as aflições, né, não impedem o amadurecimento, a maturidade, aqui está dizendo que a influência cultural, a prosperidade, a riqueza, essa sim nos impede de se aproximar de Deus e de crescer. A cidade de Filipos oferecia aos seus nativos 3 principais fontes que podem produzir ostentação e orgulho. Primeiro, status, ciências humanas e dinheiro. Então, vejam só, Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, ele estava preso. Só que ele estava preso, né? Nós vamos descobrir, se nós lermos Atos 28, do 23 até o 30, nós vamos perceber que ele estava preso, estava numa prisão domiciliar, onde ele podia receber visitas. E ele estava preocupado com aqueles cristãos lá de Filipos, porque aquele
povo que estava ali, eles tinham essas três influências aqui, essas três fontes que podiam produzir ostentação e que poderiam afastar das coisas do Senhor, que é o status, as ciências humanas e o dinheiro. E a lição de hoje é um chamado para a humildade. Às vezes, essas coisas aqui, elas nos afastam. As pessoas, elas se bastam com o que elas possuem e elas esquecem do Senhor. Então é mais fácil aquela pessoa que está ali em aflição, passando dificuldade e tal, está clamando ao Senhor, do que aquelas que às vezes até fizeram aquilo, mas ao adquirir aquilo que eles buscavam, a satisfação nessas coisas aqui, o status social, ter conhecimento, dinheiro, ela se afasta do Senhor. Então aqui é um chamado de Paulo, é uma exortação, é uma orientação de Paulo para aquele povo. Olha, vocês não podem ser igual aos romanos, porque Filipos aqui, nós viremos aqui na lição também, que virou uma colônia de Roma. Aí muito mais orgulho, né? O povo ficou porque eles receberam o mesmo status dos romanos, deixavam de pagar impostos e os privilégios que os romanos tinham, né? E se estudarmos mais a fundo, vão ver que depois até isso aí foi ilusório, porque depois queriam expulsá-los, né, para abrir espaço ali para os romanos. Mas eles tinham tudo ali para se afastar do Senhor, e essa é a preocupação de Paulo. Se você pegar Filipenses, se os irmãos pegarem Filipenses, nós vamos verificar que tem 3 temas ali. Nós estamos praticamente no último, né? Daqui para frente é mais exortação mesmo, é mais aconselhamento para a gente fugir dessas coisas. Então, a maturidade, essa maturidade aqui que traz a lição, às vezes nós imaginamos assim que maturidade tem a ver com idade. Não tem nada a ver com idade, né? Às vezes você pega um adolescente dentro da igreja que ele tem uma maturidade bem mais elevada do que alguém que já está há 40 anos na igreja, né? Então maturidade não é questão de idade, é questão daquele que busca o amadurecimento das coisas de Deus. E quais são as fontes, né, para buscar esse amadurecimento? Aqui que nós já sabemos e sempre ouvimos aqui, né? É ler as escrituras, orar, buscar conhecimento das coisas de Deus. E vamos para o primeiro aqui, ó, o status. O status. Lucas indica que Filipos era uma colônia romana, e isso dava-lhe um status no contexto social da época. As colônias eram ocupações humanas, planejadas pela Roma antiga, originalmente localizadas em uma região conquistada litigiosamente por guerra. Então, Filipos ali tinha um status de colônia romana. Então tinha toda essa ostentação e que balançava, né? Provocava orgulho nas pessoas. Ter status social na vida é pecado? Uma pergunta, né, que fica assim no ar. Não é pecado você procurar um destaque na sociedade, um destaque na igreja, ser um bom exemplo. Isso não é pecado. O pecado é você se deixar contaminar por esse status a ponto de começar a se considerar melhor que as outras pessoas. Eu sou, né? Eu sou o cara. Aí já começa a se desvirtuar daquilo que você pode, inclusive, utilizar de forma benéfica. Um time de futebol, por exemplo, né? O que seria do técnico sem o time? Ou um time sem o técnico, né? Você tem que aliar as coisas, né? Você é a construção de vários fatores, depende de várias coisas. Um depende do outro. E às vezes nós somos muito felizes quando nós servimos, né? Os irmãos já aproveitaram durante essa pandemia deve ter feito isso, mas
Visite uma família, sirvam aquela família que está com dificuldade. Procure saber de um vizinho que está passando dificuldade. Vá lá e sirva. Preste atenção na satisfação que te dá. Não é satisfação dizer assim, não, eu ajudei, né? Eu posso. Mas aquela satisfação, aquela coisa, aquele sentimento gostoso, né? Que eu auxiliei alguém. Hoje a ter um dia talvez um pouquinho melhor que ontem. Então, ter status, ter uma carreira profissional brilhante, ter um reconhecimento na sociedade, isso não é pecado. Depende de como vai utilizar esse status. E aí a gente vê aqui que Filipos, né, tinha também poder militar, tinha poder político, então era como se fosse uma cidade independente e que atraía muita atenção das pessoas e fazia com que elas começassem a ostentar, né? Se sentir um pouquinho melhor do que os outros. A tradição, lá no C, a tradição também dos filipenses, né, era tão elevado que o próprio Lucas define a cidade como a principal. E a gente sabe que Tessalônica era a cidade principal, mas eles falavam com tanto orgulho daquela cidade que para eles era a principal. Era registro do Vale do Ribeira, né? Oh, eu moro na maior cidade do Vale do Ribeira, o maior registro, né? Assim eram os filipenses, né? Filipenses. Para eles, Filipos era o máximo, né? E tudo que não prestava estava ali, né? Diferente de registro. Ciências humanas. A cidade havia sido fundada por Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Isso foi em 334 a.C. Iniciou sua carreira de conquistas militares, espalhando a cultura grega, predominantemente na época da Carta de Paulo aos Filipenses. A cidade de Filipos era formada por uma população predominantemente grega e romana, portanto voltada para a cultura. E aqui está a segunda fonte de orgulho e ostentação, a cultura do povo de Filipos. Quem estuda aqui um pouco de cultura grega, você vai ver que o povo se guiava ali pelas filosofias, né? Hoje você pega assim o ícone da filosofia grega, Sócrates, Platão, né? E aquela mitologia também, os deuses, tinha Deus para tudo quanto é coisa, né? Então, Paulo se preocupava também com essa situação aí. Será que os cristãos, né, não vão se deixar influenciar por essa cultura grega? E mais uma vez ele mandava o recado aqui, né? O povo ser diferente. O povo ser diferente daquilo que acontecia ali. E cultura também não é pecado, né? Imagina nós hoje, se nós não tivéssemos aquelas pessoas vestidas de branco, né? Cuidando aí do pessoal na pandemia, né? Os médicos. O médico estuda bastante. O médico é uma pessoa que tem cultura. É cultura para aquele tipo de ciência que ele se propôs a estudar. Isso não é pecado. Mas quando você faz da ciência o seu Deus, você se afasta da ciência cristã, né? Do conhecimento cristão. E às vezes tentam até explicar Deus através da ciência. Deus é Deus, né? Não precisamos explicar Deus. Aí sim nós estamos nos afastando. E a ciência é tão linda. Eu entendo que ciência, irmãos, a gente consegue conciliar perfeitamente com a religião. Depende do ponto de vista. Aquele que não estuda a Bíblia, aquele que só busca a ciência pela ciência, até um fator que afasta de
Deus. Mas é perfeito. Eu estava até falando com a minha filha antes de sair de casa, né? Falei, olha que interessante. Eu estudo ciências do direito, ela também. E a gente vê lá livros aí que trazem coisas que estão na Bíblia, traz hoje, falando de coisas que parecem ser tão atuais, foi criada ontem, mas não, se encontra lá na Bíblia. Um exemplo é a prisão domiciliar de Paulo, né? Hoje fala lá, só faltou falar que Paulo estava com tornozeleira eletrônica. Porque a prisão domiciliar, né? Se você pega lá Atos 28, né? O 23 até o 30, vai falar que Paulo ficou preso por 2 anos e teve que alugar a casa ainda e ficar preso lá 2 anos sem poder sair de casa, só recebendo visita. Prisão domiciliar. Então, tem muitas coisas que, inclusive, que a ciência tenta combater, que você vai ver dentro da Bíblia, ela é completamente compatível, tá lá. É só ela interpretar da forma correta. Então, ter cultura não é pecado. É o contrário, você tem que estudar, né? Uma pessoa, quanto mais ela estuda, ela está mais apta para ajudar outras pessoas. Poder sobrenatural. O conhecimento grego buscava oferecer respostas para as questões da existência humana, que era isso que empolgava os cristãos filipos. Todavia, Paulo mostra aos cristãos que eles não deveriam se impressionar com esse tipo de conhecimento, que tem prazo de validade, ou seja, termina quando chega a morte. O apóstolo indica que mais importante é conhecer o poder da ressurreição, o qual indica a vitória sobre a morte e a vida como eterna. Filipenses 3:10. Então, nós não podemos ficar muito preocupados com o aqui, né, agora, o que vai acontecer até amanhã e tal, mas pensar na vida eterna. Nós, como cristãos, nós temos que ter uma preocupação com o eterno. E a explicação do sobrenatural nós encontramos na Bíblia, enquanto eles buscavam em outras coisas, né, filosofia, nos deuses lá, né, na mitologia. Objetivo temporal versus propósito eterno. Aqui vale uma reflexão, né? O que você quer da sua vida, né? O que nós queremos para nós? Nós queremos o temporal ou o propósito eterno? As nossas ações de hoje estão voltadas para o temporal, aquele planejamento, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma casa, eu quero um carro. Isso é pecado? Não. A satisfação aqui na terra, aqui nós buscamos a felicidade também, mas sem perder o foco do propósito eterno. Obter conhecimento para desfrutar do melhor da vida temporal sem dar importância à eternidade da alma. Já para Paulo, os verdadeiros cristãos ocupam-se em obter o conhecimento de Cristo, o qual lhes abrirá portas eternas para uma carreira que atenda um chamado celestial. E às vezes a gente não entende muito, né? Às vezes esse chamado, né? Às vezes é uma coisa tão... você espera algo assim... Às vezes você espera algo muito grande e para Deus é grande, tudo é grande. Tudo que você faz para o propósito eterno é grandioso. Como o irmão disse aqui, às vezes no seu trabalho, você falar de Deus para alguém, isso é grandioso. Não precisa você estar no púlpito, né? Você está dirigindo uma igreja para fazer isso. Isso está à disposição de todos nós. É só saber usar esse dom que Deus para todos nós, né? Falar. Todo mundo sabe falar, né? Não precisa fazer uma pregação,
mas é falar do amor de Deus, falar para a pessoa que Deus ama, né? E às vezes nós buscamos coisas grandiosas e não é isso que Deus quer, né? Tá ali a mão. Às vezes eu até vir aqui na frente, né? Ser chamado para dar uma aula ou vir aqui fazer uma pregação. Poxa, mas não estou preparado. Quantas vezes eu pensei isso? Não estou preparado. Eu sou tão novo na fé, mas você é um simples instrumento na mão de Deus. Quando a gente pensa assim, você está se autovalorizando muito. Você está dando muito valor para você. Mas deixa que Deus te use da forma que Ele quer. Falamos do status, né? Falamos da tradição, do poder sobrenatural. Às vezes as pessoas, nós queremos ser tão grandes na nossa vida, né? Destaque, que às vezes nós até esquecemos da nossa própria família, né? Tem um líder religioso que eu não me recordo o nome agora, mas tem uma frase muito bonita que eu sempre gosto de usar, que é: não há sucesso na vida que compense um fracasso no lar. Às vezes você tem todo o sucesso na vida aí fora, status social, mas você tem uma vida familiar destruída, você não tem nada, né? Você não tem nada. Você não tem um lar para retornar. E é tão bom voltar para casa, né, irmão? O outro texto aqui, o objeto de envaidecimento, de afastamento das coisas de Deus, é o dinheiro. É o dinheiro. Como nós vimos aqui, né? Lá o pessoal tinha muita riqueza, tinha minas de ouro, né? Filipos praticamente ligava a Ásia com a Europa. Então ela, se for procurar no estudo secular aí, eu não sei se isso é na Bíblia porque eu não li, né? Então isso eu vi fora da Bíblia. É até uma estrada que tinha em Filipos, que diz que era pavimentada, era com pedras na estrada. Então, que o pessoal passava sem atolar as carruagens. Então, era uma cidade moderna, né, para a época. Então, tinha muito dinheiro, ouro, púrpura, né? Então, o dinheiro, Filipos era uma cidade portuária, turística e produtora de púrpura, que eu já disse que era uma tinta, né, extraída do molusco. Também era controladora das minas de ouro de cidades próximas, e tudo isso trazia dividendos para a cidade e seus moradores. Em todos os tempos, as pessoas são levadas a relacionar dinheiro com felicidade. Se nós perguntarmos aí para 100 pessoas, eu acho que 99 vão dizer que dinheiro traz felicidade. Liga a televisão, procura na internet lá, ó, pessoas aí de status social elevado, né? Pessoas que têm muito dinheiro no mundo do esporte, artístico, estão aí cometendo suicídio. Então, dinheiro não é igual felicidade. Ter dinheiro, não. Mas você tem que ter o dinheiro, e não o dinheiro ter você, né? Às vezes é o contrário, né? Eu busco o dinheiro, a hora que o dinheiro começar a me dominar, né? E eu pertencer ao dinheiro, aí tá tudo errado. Aí tem que dar um passinho para trás e pensar que não está certo. Eu vi uma frase essa semana também interessante, que é assim: tem pessoas tão pobres, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem na vida é dinheiro. Que coisa, né? Não tem família, não tem amigos, porque aqueles que se achegam é por causa do dinheiro.
a família se afasta, às vezes pela ignorância, ou porque fica preocupado, porque a família também quer dinheiro, e aí vai, né? Uma sucessão de coisas que a única coisa que sobra é o dinheiro. É um pobre com o bolso cheio de dinheiro. E caminhando aqui, irmãos, para a conclusão, né? Foi feito um resumo aqui praticamente de tudo. Tem uma frase aqui muito bonita. Sim, se o seu sonho precisa de dinheiro para se tornar realidade, é sinal que ele ainda é muito barato. Se o seu sonho precisa de dinheiro para se tornar realidade, é sinal que o seu sonho é muito barato. Porque nós fomos comprados com o sangue de Cristo, que foi muito caro. Então, se o nosso sonho, o maior sonho, não for chegar no reino celestial, ele é muito barato. Se ele for possível comprar com dinheiro, ele ainda é muito barato. Porque o nosso maior sonho, mais caro, deve ser um dia estar morando com Deus, né? Ir para o céu. Devido aos perigos que os filipenses correram em razão dos privilégios temporais que poderiam desfrutar, nasce a mensagem que serve para todos os cristãos, em todos os tempos e lugares, para que se guardem dos efeitos danosos que as benesses da vida temporal oferecem e que podem custar o preço da eternidade. O chamado é para a humildade de uma vida simples. Então, quanto mais simples a minha vida, a possibilidade de estar seguindo os ensinamentos cristãos, né, seguindo a doutrina bíblica, ela é bem mais fácil. Porque quando você começa a percorrer outros caminhos, né, da cultura, da ciência, o status, aquele glamour, toma cuidado. Toma cuidado, não deixe que isso daí te leve, te arraste, né? Beba com moderação. Dinheiro, status, né? Tudo isso é bom, mas com moderação, desde que não se torne dono de você. E devemos lembrar todo dia, todo momento, que nós somos completamente dependentes de Deus. O homem mais sábio do mundo, né, o homem mais inteligente do mundo, se ele busca a ciência, a resposta na ciência, né, ele vai ver Deus em toda a ciência que ele praticar. Porque é possível sentir e ver a presença de Deus em todas as coisas. Então, irmãos, para não se tornar maçante aqui, né? Na introdução, o irmão Cristiano já falou tudo, né? O Salmo 1, Salmo 1, né? Ali está dizendo tudo já. É um resumo dessa aula, né? Nós devemos buscar sempre a Deus. Não adianta, nós somos completamente dependentes dele. Filipenses 2, 5 e 7. Só para encerrar, vamos deixar esse versículo aqui para meditação. Dois, 5, 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus,
não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, humildade maior que essa não há, né? Jesus, filho de Deus, tinha tudo para ser orgulhoso, né? Mas ele se baixou para servir o próximo. E durante todo o tempo que esteve aqui, esteve para servir. Olha que exemplo magnífico, né? Então, irmãos, obrigado mais uma vez pela oportunidade. E que Deus abençoe a todos. E não percam as próximas lições, né? Como eu disse, são 4 capítulos, o livro de Filipenses, mas de uma riqueza imensa, né? Que Deus nos ilumine e que possamos estar aqui na quarta-feira, próxima quarta-feira, novamente para a próxima lição. Que as palmas louvem o Senhor.